Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e me conta uma coisa aqui, gente. Vocês compraram algum jogo em setembro? E mais especificamente, vocês compraram algum jogo lá na loja Taverna Real em setembro? Porque se vocês fizeram isso, vocês contribuíram para essa lista aqui do dia de hoje, que são dos jogos mais vendidos de setembro de 2024 lá na loja Taverna Real, que é uma parceira aqui do canal. Todo mês eles fornecem essa lista aqui para mim, então fica aí um obrigado, um abraço pro pessoal da Taverna Real que me ajuda a manter esse quadro aqui do canal que eu gosto tanto vivo. E se você se interessar por algum dos jogos que a gente falar aqui, se interessar por algum dos jogos que estão disponíveis lá na Taverna Real, gente, vocês podem comprar usando o cupom aqui do canal, que é BG Brasil, tudo maiúsculo. Além de vocês ganharem um descontinho, vocês ajudam bastante aqui o canal, tá bom, gente? Então vamos para essa lista. Essa é uma lista um pouquinho mais sóbria, assim. Tem alguns jogos muito interessantes que apareceram aqui, que são mais novos, ou que são jogos que estão, assim, meio que não entraram muito na hype, mas são jogos muito interessantes e muito legais. E tem alguns clássicos que reapareceram aqui. Vamos ver como é que tá essa lista, gente. Eu particularmente gostei, achei ela bem diferentona. Em 10º lugar fica um jogo chamado Dobro Pixar, que é uma versão nova de um jogo que já tinha sido lançado. O jogo é o Dobro, né? E essa versão da Pixar, ele tem as cartas customizadas com os personagens da Pixar. Mas o jogo ele é basicamente a mesma coisa. E a ideia do Dobro é um jogo de escalada, onde você sempre está tentando colocar as cartas maiores, combinações de cartas maiores do que o seu adversário. Mas tem algumas condições específicas que quando você joga aquela carta, você dobra os valores dela. E aí fica mais difícil ainda para as pessoas que vierem depois conseguirem derrotar ali a sua combinação de cartas. É um joguinho simples, rápido, direto, mas que tem essa pegada aí de você tentar buscar fazer a condição que faz você dobrar o valor das cartas e aí você conseguir ganhar aquela rodada. Eu acho que essa questão de ter colocado o IP da Pixar deu uma revivida no jogo, porque o jogo ficou bem bonito. Para quem gosta de jogos com IP, para quem gosta da Pixar, para quem gosta desse tipo de coisa, com certeza o jogo ficou bem mais interessante, bem mais apelativo com essa roupagem nova que ele ganhou. Em 9º lugar, aqui ficou um jogo que eu já achei interessantíssimo de diferente. É a primeira vez que ele aparece nessa lista, que é o Massive Darkness 2. O Massive Darkness, para quem não conhece, gente, é um jogo de dungeon crawling. O que é um jogo de dungeon crawling? É um jogo onde você e seus amigos são ali heróis, né? Um jogo cooperativo, e vocês estão entrando dentro de cavernas e masmorras, e aí vai ter vários monstros que vocês vão encontrar pelo caminho, tesouros e tal, você tem que derrotar os monstros em busca de talvez um chefe ali, ou algum monstro mais poderoso que está naquela caverna que você está entrando. E aí o Massive Darkness, ele é uma nova iteração, uma nova versão dessa história do Massive Darkness, agora, né, um jogo muito mais evoluído, muito mais completo. Ele é um jogo de miniaturas, ele tem muitas miniaturas e as miniaturas são super interessantes. Para quem curte pintura de miniatura, gente, esse jogo aqui é uma ótima pedida, porque ele tem várias miniaturas diferentes, dá para elaborar, assim, dá para pintar de várias maneiras diferentes. E além de tudo, o jogo ele não parece estar com um preço condizente com jogos desse tipo. Eu fui dar uma olhada rapidinha quanto é que estava o preço dele e achei ele relativamente barato para jogos desse estilo, caixa grande, muitas miniaturas. Então, se você é do estilo que gosta de uma aventura, de entrar numa masmorra e sair batendo em todos os monstros, Massive Darkness pode ser uma ótima escolha para você, viu? Dá uma olhadinha, vendeu bem, está aqui em 9º lugar na lista dos mais vendidos de setembro deste ano. Em 8º, ficou um jogo que também apareceu por aqui esse ano, chamado Spice. E o Spice, ele é um joguinho de cartas, normal, só que ele tem um porém que dá uma apimentada no jogo, que é o fato de você poder mentir, você poder blefar qual é o naipe e qual é o número das suas cartas. Né, meio um estilo um coup, assim, que você pode mentir e se você não for pego na mentira, obviamente, vai ser bom para você, você vai conseguir ganhar ali as rodadas. Se você for pego na mentira, aí é ruim e você não consegue ganhar. Mas é um jogo que, como ele tem esse elemento ali do blefe, né, o elemento ali de você falar cartas que você não tem para tentar melhorar a sua jogada, traz um aspecto um pouco mais emocionante ali para o jogo. Eu ainda não joguei Spice, eu confesso, não joguei, mas eu estou interessado porque esse tipo de jogo costuma funcionar bem com as pessoas que eu jogo, com meus grupos, então pode ser que o Spice funcione bem por aqui. Em 6º lugar, é um jogo que desde que eu comecei essa lista
com o pessoal da Taverna Real. Esse jogo aparece aqui, que é o Tiranos da Umbra Eterna. Ele vende muito bem lá na Taverna Real. E o Tiranos da Umbra Eterna é um jogo que, assim, ele traz o universo do D&D, do Dungeons and Dragons, do RPG, para um jogo de tabuleiro, onde você está ali com seus adversários, com seus coleguinhas, porém adversários, no ambiente ali de um mundo conhecido do mundo do RPG chamado Forgotten Realms, os reinos esquecidos, né? E aí você vai viver uma aventura ali, onde você tem um pouquinho um aspecto de controle de área, você está batalhando com seus adversários para você conseguir conquistar aquela região, mas tudo ambientado num universo de RPG, com raças, com classes de personagens que remetem aos jogos de RPG. Eu amo jogos de RPG, já falei em todos os vídeos, eu falo isso, faz muito tempo que eu não jogo uma partida de RPG de verdade, um Dungeons & Dragons, sabe? Mas eu sempre amei jogar Dungeons & Dragons, é muito legal, eu recomendo a todo mundo testar, especialmente se você tem, assim, filhos um pouco mais velhos, adolescentes. É o tipo de jogo que você consegue ali engajar um adolescente ou um jovem e ficar horas jogando, sabe? Entretido e gostando. Então eu acho que D&D é muito legal, RPG é muito legal. E o Tiranos da Umbra Eterna pegou esse aspecto muito legal do RPG e transformou num board game que as pessoas estão gostando bastante. Em quinto lugar, é um jogo que eu fiquei até curioso ele aparecer aqui. Porque é um classicão, gente, e mostra como os clássicos eles têm força, né? Os jogos que são clássicos, eles são clássicos por um motivo, eles têm algum jogo, alguma coisa muito boa, algum apelo muito grande que as pessoas gostam. E em quinto lugar aqui ficou o Everdell. Para quem ainda não conhece ainda o Everdell, gente, primeiro que ele é um jogo maravilhoso, muito bonito, uma das artes mais bonitas do mundo aqui dos jogos de tabuleiro. E o Everdell, além de tudo, tem uma jogabilidade muito legal, que é fácil de pegar, gostosa de jogar, o jogo evolui, progride bem. Então o Everdell é um jogo onde você está ambientado ali num universo dos animaizinhos da floresta. Então o jogo ele tem uma árvore muito bonita, e aí as regiões ali que representam a floresta, tem um rio, tem os campos e tal, e você vai selecionando as ações que você quer fazer dessas regiões, e aí você vai também colocando cartas, né, baixando cartas de construção ou de personagens que vão permitir com que você construa ali a vila dos animaizinhos e coloque os animaizinhos buscando tentar formar pares. Tem um aspecto, né, bem interessante ali de você ter sempre os parezinhos dos animais e tal. Super legal. Um jogo que tem várias expansões. Então se você jogar, gostar de Everdell e falar, nossa, esse jogo aqui é pra mim. Ele tem muitas expansões para expandir o jogo, para explorar coisas novas, para incrementar. E mostra aqui que segue firme e forte no mundo dos jogos de tabuleiro o Everdell em quinto lugar dos mais vendidos de setembro de 2024. Em quarto lugar, é um jogo de uma franquia que, assim, está em todos os lugares, está sempre muito forte e vai continuar sendo muito forte porque é uma franquia muito atrelada com o universo nerd. Os jogos de tabuleiro também está atrelado ao universo nerd, então sempre vai ter muita correlação entre eles, que é Senhor dos Anéis. E esse é o Senhor dos Anéis The Card Game. Então ele é um jogo de cartas, basicamente, como o nome já diz, mas aonde você e seus amigos agora estão jogando cooperativamente. E vão viver várias aventuras. Então você e seus amigos podem ser o Legolas, o Aragorn, os heróis ali do mundo de Senhor dos Anéis. E aí você vai ter várias aventuras na Terra-média que você vai poder fazer. O jogo ele tem essas campanhas, essas aventuras que você vai fazendo. Então é um jogo que tem uma rejogabilidade muito boa, muito alta. Traz esse espírito ali do Senhor dos Anéis para a galera que curte, para a galera que gosta, que quer muito viver uma aventura como se estivesse no mundo do Senhor dos Anéis. Esse jogo aqui, ele traz esse conceito de você viver aventuras dentro deste universo. Em terceiro lugar, mais um jogo que está nessa lista, gente, desde que eu comecei essa lista, que é o Corrosion. E o Corrosion é uma coisa bem curiosa, porque ele me parece um jogo que ficou super fora do radar, assim, super flopado, né? As pessoas não falavam sobre ele, poucas pessoas comentam e comentavam sobre esse jogo, porém, o pessoal da Taverna Real faz uma promoção enorme no jogo. Acho que ele é vendido tipo a 1/3 do preço normal dele. E isso tem feito com que o jogo tenha tido muita saída. E como ele está tendo muita saída, as pessoas estão começando a falar um pouquinho mais sobre o Corrosion, né? O Corrosion é um jogo onde você ali está representando engenheiro de uma fábrica, que você vai projetar equipamento para aquela fábrica, para ela funcionar,
para manter a linha de produção funcionando, só que você tem que pensar em aspectos temporais. Então aquelas coisas que você constrói, aquelas máquinas que você constrói, elas sofrem um efeito ali daquele ar insalubre da fábrica, que vai fazer com que os seus componentes tenham muita corrosão, estraguem, quebrem. Então eles têm meio que uma vida útil ali que você tem que considerar e você tem que replanejar para você poder ter sempre as coisas operando de uma maneira correta. Gostei do conceito do jogo, eu acho o conceito do jogo muito interessante. Já falei que é um jogo que eu quero jogar um dia, acho que ele deve combinar com o meu estilo de jogo pelo que eu li até o momento, mas ainda não joguei, então não conheço em detalhes como é que funciona o Corrosion, porém ele está aqui nessa lista o tempo todo, todos os meses ele aparece por aqui. Em segundo lugar, é o que mais me chocou, porque eu falei do Everdell, que é um clássico que apareceu aqui na lista, mas esse aqui é o clássico dos clássicos, esse é o classicão. Esse é aquele jogo que trouxe muita gente pro hobby, incluindo eu, gente. É o Catan. Olha que beleza, o Catan ficou em segundo lugar dos jogos mais vendidos de setembro, gente. Eu fico muito feliz de ver que um jogo clássico, um jogo, sabe, que tem tanto sentimentalismo ao redor aí no mundo dos jogos de tabuleiro, porque muita gente começou a jogar por ele, segue firme e forte. Segue aqui, ó, em segundo lugar da lista dos mais vendidos. E curiosamente, há 15 minutos atrás, meu primo mandou uma mensagem para mim falando assim: quando você vier aqui para passar o Natal aqui na nossa casa, traz o Catan pra gente jogar. Então você tá vendo que o Catan, gente, ele é um jogo assim, praticamente atemporal. Tem muita gente que vai evoluindo no hobby e fala assim: ah, eu não jogo mais Catan. Mas o Catan ele é um jogo muito bom, gente. Ele, igual eu falo, o clássico é clássico por um motivo. Ele fez sucesso, segue fazendo sucesso e está aqui fazendo sucesso. E para você aí que não conhece o Catan, se é que é possível, o Catan é um jogo onde você está construindo ali vilas e estradas, conectando essas vilas que você está construindo. Só que ele é um jogo que tem um aspecto meio de corrida, assim. Ele é um jogo busca por pontos. Então quem atingir 10 pontos primeiro, ganha o jogo. Então você está ali tentando construir suas aldeias, evoluir ela para as vilas, construir estradas, para você tentar pontuar e você conseguir fazer esses 10 pontos para ganhar. Só que para você construir as coisas, você precisa de matéria-prima, que é representada por cartas. E o jogo ele tem uma sacada que eu acho que é a pegada que faz as pessoas gostarem do Catan, é que você, na sua vez, pode negociar essas matérias-primas com os outros jogadores. Então, apesar de ser um jogo competitivo, você precisa cooperar um pouquinho, porque você precisa fazer essa troca desses itens com os outros jogadores. Muitas vezes você está dando coisas que eles querem para você receber coisas que você quer, e aí você faz essa interação ali que sempre é muito divertida com os outros jogadores e depois volta para sua estratégia. Então é um jogo que combinou simplicidade de mecanismos, interação positiva entre os jogadores, e aí virou esse classicão que todos nós conhecemos. E em primeiro lugar, agora um jogo foi lançamento do mês de setembro, chegou firme e forte porque fazia muito tempo que as pessoas queriam poder voltar a jogar esse jogo, que é o Survive. O Survive é um jogo que eu tenho da versão anterior e amo, gente, amo. É muito legal você colocar um Survive na mesa, chamar os amigos e ver o caos se destrinchar em cima da mesa. Porque o Survive é um jogo que é feito para você sacanear os seus amigos. No Survive, cada um dos jogadores tem várias pessoinhas, vários meeples, vários bonequinhos que estão em uma ilha. Só que essa ilha está afundando e você tem que tentar tirar o máximo de personagens seu dessa ilha. Para você conseguir sair, você vai colocando esses personagens em barquinhos e vai remando e vai navegando em direção à terra firme, fora, longe dessa ilha. Só que este mar é infestado de dragões, serpentes marinhas, tubarões, baleias. E aí esses animais, que na verdade são controlados pelos outros jogadores, vão destruir os barcos, vão comer os bonequinhos, vão fazer todo tipo de atrocidades para não deixar que os seus adversários consigam chegar em terra firme. Então ele é um jogo onde tem muito dedo no olho, tem muito xingamento, tem muita ofensa, tem muitas pessoas chateadas, e isso aqui é a alma e toda a parte, a aura que atrai as pessoas para jogarem o Survive, e é um dos motivos de eu gostar muito dele. Eu fiquei feliz de ver ele aqui em primeiro lugar dos mais vendidos. Então é isso, gente. Vocês compraram algum desses jogos? Conta pra mim. Se vocês compraram algum desses jogos, eu gostaria de saber. Eu não comprei nenhum desses dessa lista, pra falar a verdade, sendo bem sincero. Eu não tenho comprado jogos faz um tempinho. Tenho muito jogo pra jogar aqui na minha coleção ainda, então não tô gastando nesse exato momento comprando jogos. Mas tem alguns aqui que eu acho que eu compraria. Talvez eu compre até no futuro, se tiver uma oportunidade. E
Se eu tiver a chance de jogar eles sem comprar, também é uma ótima oportunidade, né, gente? Que é sempre bom testar antes de comprar. Então é isso. Muito obrigado. Dá um like, curte, comenta, compartilha, segue o canal, ativa o sininho, faz todas essas coisas que todo mundo fala pra gente fazer aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.